O Décio é um líder estudantil, ele era presidente do diretório acadêmico de Direito, fazia ali grandes assembleias, um excelente orador, um apaixonado pelas causas sociais, e conheci ele nesse movimento. Amigas minhas também conheciam ele, e a gente acabou se encontrando num espaço de lazer, que era um barzinho próximo à universidade, e ali a gente começou a conversar. E deu liga. Até hoje. E foi, mas assim, quem é que chamou pra conversa primeiro, você ou ele? Eu sempre digo que é a mulher que escolhe, né? Eu acho que foi os dois, né? Pela minha atuação também no movimento estudantil, pelo que a gente também pensa em comum. A gente sempre debateu a política, a boa política, o debate político, tanto com os estudantes quanto com a sociedade. Acho que foi uma atração nesse sentido, né? E deu certo. Deixa eu perguntar para a senhora, porque a senhora teve, né, um pai militar, e o militarismo ele geralmente está mais associado com essa questão de mais de direita. O próprio governo, você nasceu num governo militar, né? E aí você passa a militar nessa parte do movimento estudantil, junto com o Décio e tudo mais. O teu pai, ele não foi, tentou te impedir nessa situação? Como é que foi, se houve um conflito? Não, o meu pai, apesar disso, de ser assim muito rigoroso dentro da nossa casa, querer tudo muito certo, ele também foi um humanista, né? Ele não concordava com algumas atrocidades que aconteceram naquele período da ditadura militar. Ele não participou desses processos, mas sempre foi um humanista. Mas os pais sempre protegem as filhas, mais as filhas. Então, cada pessoa que a gente namorava, eles sempre botavam um empecilho. Foi só com o Décio. Não foi diferente, então. Sempre botavam um empecilho, porque é proteção, eu não sei porquê, né? Acho que com os homens não é assim, mas com as mulheres há sempre uma proteção maior. Sim. O meu pai conheceu o Décio muito pouco, né? Porque logo ele acabou falecendo. Entendi. Mas a gente sempre conversou com o meu pai sobre isso, da importância. Era a pessoa que eu estava apaixonada, uma conversa que a gente teve antes dele morrer. E meu pai botava um empecilho, mas será que ele é a pessoa certa para você? Eu disse, foi eu que escolhi, né? Tô apaixonada. Ele é uma pessoa boa. E a gente não casa só com a pessoa. A gente casa com a família. Com a família. E a família do Décio sempre me abraçou muito, sempre participou muito junto com a gente. Então, nessa conversa com meu pai, ele acabou entendendo que era a pessoa que eu tinha escolhido para permanecer a minha vida toda, para um cuidar do outro. Mas ele teve muito pouco tempo com o Décio. Tipo, menos de um ano? Ou... Menos de um ano. Menos de um ano. Foram poucos contatos? Foram poucos contatos, mas a aproximação sempre acontecia nas festas de Natal. Então, o Décio sempre participou das festas de Natal. Como meu pai era um pouco mais fechado, o Décio, muito falante, abraçava, beijava, estava sempre... E acabou conquistando o coração do meu pai e da minha família inteira, né? Então, foi esse processo, mas não é porque era o Décio. Eu tive um outro namoradinho que também dizia que não era bom. Sim. Nunca ninguém era bom o suficiente, né? A tua mãe já, digamos, adotou o Décio com mais facilidade, por ser mulher? Sim, sim. Por entender... Sim, a minha mãe sim, até porque meu pai liberou. Mas é o primeiro filtro, né? Teu pai, depois vai para tua mãe. Mas foi uma conversa muito franca, né? Muito respeitosa, sempre com argumentos. E eles entenderam que não haveria outra possibilidade e acolheram o Décio muito bem. Não somente o Décio, mas a família inteira do Décio, como também a família inteira do Décio acolheu a minha família. Legal. Casamento, para dar certo, tem que casar com a família. É verdade. E aí, vocês, né, começaram a namorar, logo se casaram? Como é que foi isso, assim? Ou vocês passaram um período bem grande de namoro, se conhecendo? A gente fez um contrato de experiência. De longo prazo, médio, curto prazo? A gente se conheceu em 86, já na faculdade. O Décio estudava Direito e eu Enfermagem. Eu me formei em 88, aí fui
trabalhar em Joinville. O Décio terminou a faculdade, acho que foi em 88, 87. 87, eu me formei em 88, ele se formou em 89. E aí a gente morou junto um tempo, lá em já na época da faculdade, morou junto. Ele mudou-se para a minha casa. Moramos um tempo junto, depois nos estabelecemos profissionalmente e depois, como a minha mãe é professora, é catequista, muito religiosa, a gente oficializou o nosso matrimônio em 1994. 94. E quando que vocês vêm para Blumenau? Sim, viemos... Daí tu falou que tu trabalhou em Balneário. Sim. Depois de Joinville foi Balneário, né? Na Sim. parte ali como é que era a questão de crianças. O que tu fazia ali? Sim, eu era responsável pelo atendimento às crianças em creches em Balneário. Creches em bairros, né, que era muito pouco. Então, a gente coordenava isso na área da assistência social do município, o atendimento a crianças nas creches. E isso, quanto tempo foi trabalhando assim? Muito pouco tempo, porque o Décio depois veio trabalhar em Blumenau, ser advogado aqui. Ele ia e voltava a Blumenau. Ele era advogado do Sindicato das Empresas Têxteis? Advogado dos metalúrgicos, advogado dos correios, advogado dos verdeiros, advogado dos professores, advogado dos servidores públicos. Ele sempre advogou para trabalhadores. E ele ia e voltava. Aí, quando meu pai faleceu em 89, a gente resolveu voltar para Blumenau. Daí dar um suporte para a família também? Ou não? Ficar mais próximo da minha mãe. Várias questões, dos meus irmãos, né? Ficar mais próximo até para cuidar um pouco da minha mãe. E também pela oportunidade que o Décio já estava trabalhando aqui como advogado e abriu um concurso para a prefeitura em 1990. E eu fiz esse concurso, passei no concurso para ser enfermeira, fui a 5ª enfermeira de Blumenau, aonde eu passei e fui gerenciar um ambulatório grande. Era, eu acho, um dos primeiros ambulatórios, que fica no bairro Badenfurt. Daí a gente retornou para Blumenau e permanecemos até hoje.